Nós vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 5. E eu quero fazer novamente igual que a gente fez na semana passada. Nós vamos ler todas essas bem-aventuranças, do 3 até o 10, ainda que o nosso foco hoje seja no versículo 4, a segunda das bem-aventuranças, que é o bem-aventurados os que choram. Mas nós vamos ler todo esse texto. Evangelho de Mateus, então, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim o texto: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aí nossa leitura, irmãos. Irmãos, a gente tem observado o mundo, a época em que vivemos, né? A gente acaba sendo, de certa forma, preso à época que vivemos e a gente acaba, então, observando, vendo algumas coisas acontecendo. E eu não sei se vocês têm tido a mesma percepção que eu, mas parece que o mundo está meio louco, né? Parece que as coisas estão meio, assim, invertidas, né? Parece que a gente está vivendo num mundo invertido. O pessoal da cultura pop aí vai se ligar do que eu estou dizendo. Parece que a gente está vivendo, numa outra realidade. Em todas as áreas, está tudo bagunçado. Mas principalmente quando a gente pensa nas questões morais e nas questões éticas. Essas questões que estão relacionadas, então, à conduta de vida, tanto no sentido coletivo quanto no sentido pessoal individual. Por exemplo, já chamou sua atenção a maneira como o mundo, como as pessoas têm lidado com a questão da culpa? E quando digo culpa, aqui eu estou pensando na responsabilidade pelos próprios atos. Já viu que parece que todo mundo quer jogar a responsabilidade para terceiros, né? Qualquer coisa que acontece, parece que é mais fácil, então, ao invés de assumir a responsabilidade dos próprios atos, dos próprios erros, parece que é meio que automático, né? Tentar justificar, não, mais isso, mais aquilo, por causa disso, por causa daquilo outro. E é interessante porque a gente vive, então, num certo sistema relacionado nessa área específica que eu estou dizendo. Que as pessoas, então, elas arrumaram uma nova maneira de lidar com a responsabilidade, ou com a falta de responsabilidade. Agora, por exemplo, alcoólatras, viciados em drogas e tudo mais, eles têm tido uma nova nomenclatura. Eles são agora tidos, então, simplesmente como dependentes químicos. Crianças, por exemplo, que costumam desafiar a autoridade dos pais, são crianças, adolescentes, jovens, né? Não só crianças, mas crianças, adolescentes e jovens, rebeldes. Não se diz mais rebelde, mal educado, por exemplo, se diz imperativo. É imperativo. Até em questões simples, por exemplo, gula. As pessoas não são mais responsáveis por isso. Ninguém quer assumir essa responsabilidade, reconhecer isso. Agora é distúrbio alimentar. Questões relacionadas à sensualidade, por exemplo. A depravação, a luxúria, tantas outras coisas que a Bíblia denomina dessa forma, agora é vício. Sexo.
Vocês terem uma ideia? Conta-se de um agente do FBI que perdeu o emprego, pois que roubou $2.000. O cara, no único dia, ele roubou esses $2.000 e usou todo esse dinheiro em jogos de azar. Ele foi para Las Vegas, né? Curtir a vida doidada. E aí, obviamente, demitido, exonerado do cara. Mas o que acontece? Depois de um tempo, ele entrou com uma ação na justiça, alegando que a demissão dele tinha acontecido por causa de discriminação. Ele tinha uma doença, ele tinha uma compulsão, e então, por causa dessa doença, é que ele fez aquilo, então ele entrou na justiça. Resultado, ele ganhou o processo. E o governo, a entidade lá que foi responsável, que perdeu o processo, teve que retomá-lo ao cargo e ainda teve que bancar todo o tratamento dele ali para se livrar desse vício, porque é um vício, um problema de saúde. Como se fosse, sei lá, um apêndice, né? Um problema no fígado, alguma coisa assim. E sabe, nós acabamos entrando nessa espiral, acabamos entrando nessa locomotiva e a gente acaba pegando essas nomenclaturas, então acaba sendo normal. Aquilo que se chamava de pecado, então, antigamente, hoje ser diagnosticado como uma série de doenças. E veja, eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que não existam doenças nessas áreas, né? Seria louco se eu fizesse isso. Mas eu só estou dizendo que tudo isso tem sido usado como gancho exatamente para jogar, então, a própria responsabilidade dos próprios atos, dos próprios erros, para terceiros. A Associação Americana de Psiquiatria, para vocês terem uma ideia, ela teve que criar um livro aí de milhares de páginas para poder instruir os terapeutas aí, os psicólogos a lidarem com esses distúrbios novos, com esses transtornos novos, porque cada dia é um novo que surge. Transtorno de conduta, transtorno desafiador ou positivo. E olha só como que eles traduzem esse transtorno desafiador ou positivo. Padrão recorrente de comportamento negativista, desafiador, desobediente e hostil. A Bíblia chama de outro nome, né? Transtorno de personalidade histriônica, padrão invasivo de emocionalidade excessiva e comportamento de busca de atenção. E aí vai. Dezenas, irmãos. Dezenas de doenças como essas. Multidões de pais influenciados, então, por esses diagnósticos, tendo dificuldades, se recusando, às vezes, e algumas vezes tendo dificuldade de disciplinar os filhos por mau comportamento. E qual que é o problema? O problema que a gente chega é que se você tem uma inversão na causa, não é somente uma questão de nomenclatura, mas se você tem uma inversão na maneira como se enxerga um problema, o remédio para o problema também vai ser diferente. A solução que vai se tentar trazer, então, para aquele problema, ela é outra. Não é simplesmente, não é puramente uma questão assim, é só o nome que é diferente. Não, se você enxerga, se você entende certos comportamentos pecaminosos, certas condutas pecaminosas, erradas, de rebeldia contra Deus, de uma vida enfiada, afundada no pecado. Se você trata isso como uma doença, então, o remédio não é Cristo, não é arrependimento. Não é arrependimento de pecados, mudança de vida. É um tratamento qualquer que vai postergar aquilo ali. E, de novo, eu preciso ser bem enfático aqui. Mais uma vez, não estou negando que não existam problemas nessas diversas áreas, no momento algum. Mas o meu ponto é mostrar que existe esse movimento, essa campanha, esse caminhar na direção de transformar, então, essa responsabilidade pessoal em uma doença, em algo que você não encara, então, com tanta responsabilidade assim, porque se esbarra, se escora em outra coisa. Enquanto, então, como eu disse, a gente muda os nomes e muda a maneira, a Bíblia, a palavra de Deus, ela continua
sendo real, sendo verdadeira e sendo a mesma coisa. Você pega, por exemplo, Lucas capítulo 3, João Batista, ele está pregando. O escritor ali, ele está mostrando, então, esse início do ministério de João Batista. João Batista está pregando e as pessoas estão vindo até ele ali no Jordão para serem batizadas. E qual que é a pregação clássica de João Batista? Todos nós sabemos, né? Arrependei-vos. Esse é o chamado de João Batista. Arrependei-vos. Então João Batista está lá naquele cenário, vamos imaginar, aquele cenário do Jordão, e pregando e chamando as pessoas ao arrependimento, as pessoas começam a vir. E o texto diz para a gente que ali então surgem, por exemplo, os publicanos. Tive a oportunidade semana passada de falar dos publicanos e eu disse que os publicanos eles eram tidos como traidores dentro da nação judaica porque eles eram judeus contratados pelo Império Romano para cobrar impostos dos judeus. Então eles eram bem mal vistos. Além disso, havia aqueles publicanos que pecavam, iam além do seu trabalho, iam além da cobrança que o Estado regulamentava, cobravam a mais, extorquiam as pessoas, aproveitavam que tinha toda aquela máquina a favor deles, extorquiam as pessoas, pecavam. E esses homens chegam até João Batista. E eles dizem para João Batista, e nós, João, o que faremos? O que João diz para eles? João não enxerga aquilo como um distúrbio dissociativo de alguma coisa, sei lá. Não. João diz, parem de cobrar além do que vocês devem cobrar. Cobrem somente o que a lei diz. Os soldados chegam também. Os soldados também, eles tinham, de certa forma, eram mal vistos, de certa forma, também por uma parcela da sociedade, por afligirem, por oprimirem as pessoas. E eles chegam até João e eles dizem, e nós, o que faremos? João diz, tradução aqui, né? Trazendo para os dias de hoje, parem de oprimir as pessoas. Se contentem com o salário de vocês. E se você pega o texto lá de Lucas, você vai ver que o texto vai mostrar que ele começa, então, dizendo, arrependei-vos, crede no Evangelho, e ele começa chamando as pessoas, então, a uma mudança de vida, a uma mudança de conduta. E é exatamente, irmãos, essa a característica, então, da bem-aventurança que nós vamos ver hoje, que nós estamos vendo, que é do versículo 4, que diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A ideia principal aqui, já deixando bem claro, então, é arrependimento. O que o texto bíblico quer mostrar, o que o Senhor Jesus está mostrando, o que o Senhor Jesus está dizendo, é que, como a gente viu na semana passada, as bem-aventuranças, elas são características, elas são marcas daqueles que verdadeiramente são salvos. A gente pôde ver que bem-aventurado não é simplesmente feliz, não é simplesmente alguém que está satisfeito com as circunstâncias da vida, mas o bem-aventurado é alguém que só consegue ficar nessa posição, nessa condição de bem-aventurado, porque Deus o concede, porque o Espírito Santo o concede. Então não é simplesmente alguém que está feliz porque, sei lá, ganhou na loteria, porque foi promovido no emprego. Não, é alguém que recebe do Espírito Santo essa condição de ser bem-aventurado. E assim como está no finalzinho do versículo 3, fala que aqueles bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, a ideia das bem-aventuranças, então, como elas começam falando de reino de Deus e fecham no versículo 10 falando de reino de Deus, é mostrar que todas essas características, então, nesse meio do versículo 3 até o 10, elas são características marcantes daqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, são as características do salvo, são as características do cristão. O cristão, então, ele tem como característica o arrependimento. Que aqui Jesus vai utilizar o termo aqui, bem-aventurados os que choram. Mas faz sentido? Claro que faz. Preste atenção comigo aqui. No Novo Testamento, são 9 palavras gregas diferentes utilizadas para falar de choro e de tristeza. 9 palavras. Desses 9 termos, tem aqueles que trazem aquela ideia de uma tristeza mais branda, de algo mais leve, até aqueles que trazem a ideia de uma coisa mais pesada. Então a gente tem uma escala. O termo que Jesus utiliza aqui, nesse versículo, é o mais grave.
É aquele que representa aquela tristeza mais profunda. É aquele que representa aquele pesar mais profundo, mais grave, do fundo da alma, do fundo do coração. É aquele que representa uma tristeza que é sentida no coração e que geralmente ela é reservada para falar de luto, para falar de morte. E não parece que a gente tem aqui então um paradoxo, né? Porque bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes aqueles que são tristes. Porque se o termo no grego, como a gente viu, dá essa ideia de tristeza profunda, que é comparada com essa tristeza do luto, é isso que Jesus está dizendo. Felizes, bem-aventurados são aqueles que são tristes. Mas tristes em que sentido? Como eu já adiantei, no sentido do arrependimento. Por quê, irmãos? Porque arrependimento é uma coisa que inevitavelmente traz tristeza. O arrependimento, ele traz consigo o reconhecimento de que algo está errado, de que algo precisa ser mudado. É por isso que o arrependimento é diferente, por exemplo, do remorso, né? O remorso é aquela sensação bem passageira, bem momentânea, e que ela vem simplesmente quando se é colocado diante do indivíduo a possibilidade de perder alguma coisa que ele gosta. Então, sei lá, o camarada fez alguma coisa errada no namoro. Aí ele sai aquele medo de perder, de que a namorada termine com ele e tal, de que aquele relacionamento se rompa. Aí ele, não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente e tal. Mas veja, não é um reconhecimento próprio, interior, um autoexame, fruto de um autoexame, um reconhecimento de que errei. Preciso mudar. Não. É algo que é impulsionado pelo momento. Então, é totalmente diferente desse arrependimento que é pessoal, que é quando você percebe, que é quando você olha para si, que é quando você olha para a sua vida, que é quando você olha para a sua conduta e você percebe, eu preciso mudar porque isso está errado. E o problema é comigo. O problema não é com A, com B, com C, com X, com Y. É algo que eu preciso. E sabe, isso traz então essa tristeza. Porque se está tudo bem, se na sua mente está tudo bem, se na sua mente está tudo tranquilo, você não vai chegar nessa necessidade de falar assim, poxa, preciso mudar. E não é isso que acontece na salvação, irmãos? A nossa vida não estava, de certa forma, tudo bem? Imagino que vocês, antes de conhecerem a palavra de Deus e conhecerem Cristo, ainda que tivessem os seus problemas de vida natural, como todo mundo tem, além desses problemas, vocês estavam vivendo e parecia que estava tudo tranquilo. Mas lembra daquele momento, quando a palavra de Deus veio, quando o Evangelho do Senhor Jesus brilhou na sua mente e te mostrou que você é um pecador, que você é um perdido, que a sua conduta de vida em si, ainda que você não matava, não roubava, não adulterava, ainda que você não estuprava, não sequestrava, ainda que você não era um monstro, tipo Hitler, Stalin, essas coisas, mas, sabe, não veio aquele sentimento assim de, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que a palavra está dizendo, olha o que Deus quer de mim, olha o que Cristo quer de mim, olha como que eu estou levando a minha vida. E aí houve aquela necessidade, então, de mudança de vida, mudança de conduta, mudança na forma de enxergar as coisas, mudança na forma de ver o mundo. E o cristão, então, irmãos, ele é constantemente quebrado, moído pela sua pecaminosidade. Porque nós convertemos, cremos no Senhor Jesus, recebemos a palavra de Deus. Mas no momento seguinte, não veio uma capa sobre nós, né? Não apareceu um S no peito e a gente saiu por aí voando, quebrando paredes e tudo mais, como se fosse um super-homem. A gente tropeça, a gente peca, a gente transgride a lei de Deus, a gente erra muito mais do que a gente gostaria. E é uma coisa tão assim impressionante, porque às vezes quando você tem noção, quando você para analisar, o erro já aconteceu, você nem percebeu. É essa pecaminosidade. Quanto mais o tempo vai passando na nossa caminhada cristã, então, mais maduro a gente vai ficando,
mas também mais vai acentuando na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, a santidade de Deus, a pureza de Deus, a essência santa, inigualável de Deus, que não se mistura com o pecado. Então, cada vez mais a gente vai se diminuindo, e cada vez mais os nossos erros, eles vão ferindo mais o nosso coração e vão nos levando mais rápido para os pés do Senhor. Isso é a característica do cristão. O cristão não consegue, então, por exemplo, pecar como se tivesse, sei lá, vou ali dar uma volta na praça. E vai, e volta, e deita a cabeça no travesseiro, e dorme, e sonha como se nada tivesse acontecido. Não, irmãos. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O cristão, ele entende que o seu pecado, sua falha, ela fere a santidade de Deus, ela vai contra essa noção de um Deus santo, de um Deus puro, de um Espírito Santo, santo e puro, que nos conduz e que nos guia. Então não bate, não casa, sabe? A gente tem exemplos bíblicos. Sim, Pedro, por exemplo. Pedro traz Jesus 3 vezes. Não conheço isso. Não, mas você conversa igual ele, parece que você é dos dele. Não, eu não. 2 vezes já. A 3ª vez a pessoa vem e fala, mas parece que eu já te vi com ele, e ele fica nervoso, né? Não, eu não. É impressionante porque o Evangelho traz uma cena muito clara e muito vívida de Jesus preso, pertinho de Pedro. E é nessa 3ª vez que ele diz assim, não, que isso, não conheço. Jesus está olhando para ele. E aí o galo canta. E aí ele lembra da palavra de Jesus. Poucas horas antes ele falou, não, Senhor, onde é que o Senhor colocar o seu pé, eu coloco o meu atrás. Onde é que o Senhor for, eu vou junto. Ainda que todo mundo te negue, eu não. Mas qual que é a conduta dele, irmãos? Vocês se lembram? O texto diz que ele chora copiosamente. Ele sai dali. E a gente vê depois, na lida do Senhor Jesus com ele, pós-ressurreição, um arrependimento genuíno em Pedro. Foi perdoado. Se arrependeu, foi restituído. E Judas? Traiu Jesus também, semelhante a Pedro. Diferença. Judas não pensou assim, o que eu fiz está extremamente errado e eu preciso correr para os braços dele, correr para perto dele para me reconciliar. Não, Judas ele agiu com uma autossuficiência, ele disse assim, eu vou resolver essa situação de acordo com a minha moral. Vou devolver o dinheiro. Pronto, resolvi o problema. Tratei desse meu distúrbio. Pronto, devolvi, resolvido o problema. Não resolveu. Não resolveu. Aquilo continuou martelando, na mente, no coração, enfim, no ser dele. E a gente sabe o fim dele, né? Pega uma corda e se enforca. Davi pecou, adulterou com Batseba. Não só adulterou com Batseba, mas assassinou Urias. De uma forma covarde. Um homem valente, um homem íntegro como era Urias. Fazia parte de um dos valentes de Davi, um dos amigos de Davi, que se uniu a Davi no momento mais difícil da vida de Davi, que é quando Saul está perseguindo e querendo matar. É esse amigo que Davi trai. Ele não peca somente contra Deus, ele peca contra Deus, mas peca contra esse amigo próximo. Urias é morto. Mas o que acontece depois quando Natan vai até Davi e confronta Davi? Davi se arrepende. O Salmo 51 é uma composição maravilhosa, linda, belíssima, mostrando para a gente o arrependimento de Davi. Saul pecou também. Saul pecou. Era para esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Ele não espera. Quando eles vão até lá, os amalequitas, era para exterminar todo mundo. Ele não extermina. Ele se deixa levar pelo povo, fica com medo do povo, separa ali uns bois, uns bodes, separa o rei Agag. Constantemente ele está se justificando, ele está dizendo, não, Samuel, olha, sabe o que é? É por causa do povo, é porque eu tive medo do povo, é por causa disso, daquilo. Em momento algum você vê Saul dizendo assim, Samuel, ora por mim. Realmente, a minha conduta está errada. Realmente eu estou transgredindo os mandamentos e a lei do Senhor e aquilo que Deus quer de mim como um rei. Eu vou mudar, eu me arrependo. Não, ele está justificando. Uma hora é o povo.
A outra hora são os soldados. A outra hora é Samuel que está demorando. E a gente sabe o fim de Saul. Então perceba, irmãos, a questão não é que se você é um cristão, se você é um servo de Deus, você não vai errar. É claro que você vai errar, como eu falei, não nos tornamos super-heróis, super-heroínas pós-conversão, continuamos de carne e osso, continuamos pessoas, continuamos sofrendo tentações, influenciados por esse mundo, influenciados pela maldade que reina nesse mundo, influenciados pelo pecado, pelo diabo. A questão é a maneira como você lida com o seu pecado. Como é que você lida com o seu pecado? Isso que você tem que pensar. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, como é que eu faço para saber se eu sou um crente genuíno? Se eu sou um crente verdadeiro? Será que é o tanto de vezes que eu oro? Será que é o tanto de vezes que eu já li a Bíblia? Será que é o tanto de teologia que eu conheço? Será que é... Quer ter um parâmetro, melhor dizendo? Preste atenção na maneira como você lida com o seu pecado. O seu pecado te corrói. O seu pecado ele te deixa desconfortável. Quando você percebe que errou, que transgrediu os mandamentos do Senhor, que pecou contra Deus, aquilo te entristece, aquilo te faz chorar. Isso é um bom parâmetro para se ter, para se responder a essa pergunta, então. Então vejam, quando Jesus diz, então, bem-aventurados os que choram, esse choro se refere, então, ao arrependimento. A essa tristeza, a essa dor, a esse pesar, que pode sim, às vezes, ser manifestado pelo choro, literalmente, escorrer lágrimas pelos olhos, aquele momento onde você se afasta um pouco das pessoas e chora mesmo, e se derrama. Como não pode ser assim? Às vezes é só o sentimento de pesar, que às vezes a lágrima não vem, mas a dor, ela vem, o pesar, a tristeza vem também. E uma coisa interessante é que o cristão, essa característica então, de ser alguém que se arrepende, de ser alguém que sente tristeza e pesar pelo pecado, ela é expandida. Ela é expandida não só pelo pesar, pela tristeza, pelos próprios pecados, mas pelo pesar e pela tristeza ao ver o mundo pecaminoso em que a gente habita. É o choro pelos pecados dos outros. Como se não bastasse só pelos nossos, mas o choro pelo pecado dos outros. Sabe por quê, irmãos, isso? Porque, de novo, o Deus que nós servimos, ele é santo. Eu te garanto que se alguém ofender seus pais, seu pai, sua mãe, você vai ficar extremamente chateado. Mesmo que você não tenha aquela personalidade de explodir, de querer, mas aquilo vai te chatear. Se alguém ofender, magoar alguém que você gosta, um amigo, um irmão, um esposo, uma esposa, enfim, aquilo vai te chatear. Aquilo vai te deixar mal, te deixar desconfortável. E imagino que você já deve ter passado por situações assim. Você está num lugar e você vê uma pessoa ali sendo maltratada, enfim, aquilo é ruim, né? Dá aquele sentimento ruim. Imagina Deus. A gente vivendo num mundo onde a gente ama a Deus. A gente ama a Deus. Amai, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É mandamento, a gente ama a Deus. E aí a gente vê o nome de Deus sendo zombado por aí. A gente vê o nome de Deus sendo achincalhado por aí. Diretamente, muitas vezes, com algumas piadas, enfim, algumas coisas, mas às vezes indiretamente com a conduta, com a forma como as pessoas levam a vida, uma vida que é uma afronta contra Deus. Isso nos faz ficar tristes. William Hendrickson, um grande comentarista bíblico, escreveu uma série de comentários bíblicos, comentando esse texto, ele diz o seguinte: não é necessário, contudo, limitar esse choro ao que ocorre em virtude dos próprios pecados individuais de uma pessoa, aqueles pelos quais pessoalmente se ofendeu a Deus. O regenerado aprende a amar a Deus de tal forma que começará a chorar diante de todas as obras ímpias que os ímpios têm cometido de forma muito ímpia.
O seu pranto, pois, está centrado em Deus, não no homem. É aquela mente que está centrada, então, em Deus, na santidade de Deus, em quem Deus é, e que não, então, suporta ver esse Deus sendo zombado por outras pessoas. E vamos pensar um pouco aqui em coisas práticas. Eu sei que vocês sabem de tudo isso aqui, mas só para a gente pensar juntos. O mundo que a gente vive, irmãos, é um mundo mau. Jaz no maligno. É inimigo de Deus, faz exatamente tudo aquilo que Deus desagrada. E detalhe, as pessoas fazem isso sorrindo, se regozijando, felizes, banqueteando. Os homens traem suas esposas, as esposas traem seus maridos, os filhos desobedecem aos seus pais, vivem numa maneira, um tipo de emancipação moral, onde não existe mais respeito, consideração, afeto, só existe o interesse naquilo que aqueles pais podem dar. Não é isso que a gente vê por aí? A gente vê diariamente notícias de pais que violentam filhos. Abortos acontecem diariamente e existe ainda uma luta constante para que o aborto seja legalizado, seja normalizado. Assassinatos. Na nossa cidade hoje, quando a gente estava saindo, a gente viu a notícia de que um rapaz foi assassinado no centro da cidade, lá em Lafayette. Antes da gente vir para cá. Só no nosso país, no último ano, foram 47 mil homicídios, irmãos. Em 2019 foram 63 mil homicídios. A coisa caiu, mas ainda são 47 mil. Cerca de 130 homicídios por dia. A moral está baixíssima. Homens estão se relacionando com outros homens, se relacionando sexualmente com outros homens, como se não fosse nada demais, como se fosse a coisa mais natural. E a sociedade tende a cada dia a enfiar isso goela abaixo da gente, dos nossos filhos, e a obrigar a gente a entender isso. Não, normal, que isso? Não, é a escolha da pessoa. Quando a gente vem para o nosso meio evangélico, nosso meio cristão, a Bíblia diz, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Em muitos casos a gente não vê isso acontecendo. Esposas, sejam submissas aos seus maridos como o Senhor. A gente não vê isso em muitos casos acontecendo. Pais, não aborreceis os vossos filhos, no sentido de serem violentos, serem desrespeitosos. A ideia ali é trazer um tratamento digno aos filhos. A gente muitas vezes não vê isso acontecendo. Nós notamos impurezas, lascívias, inimizades, invejas, discórdias, e a gente conhece a gravidade desses pecados, e a gente conhece a santidade de Deus. E essa situação, irmãos, ela deve nos fazer lamentar, chorar, ficar pesarosos. De novo, não é somente dizer que você tem que chorar, não é, então viu a notícia ruim na televisão, e sai e chora. Não. Ainda que às vezes isso aconteça. Mas você tem que estar conectado com Deus de uma forma que aquilo que ofenda a Deus te ofenda também. De uma maneira que aquilo que desrespeita a Deus, você se sinta desrespeitado também. Você precisa ter uma vivência cristã, uma vivência com Deus, de forma que aquilo que afronta a santidade de Deus é algo que você não quer participar, é algo que você não quer estar perto, é algo que você quer distância daquilo. A gente não pode viver num mundo onde as pessoas estão fazendo piadas no nome de Deus e a gente, que legal, poxa, que legal. Não! Deus é santo. A gente não pode se conformar com uma situação onde o nome santo do Senhor é afrontado pela conduta das pessoas e aquilo ali para nós é natural, é normal, como se fosse uma brisa soprando no nosso vento. E eu não estou dizendo que você tem que comprar briga com todo mundo e a todo momento ficar exortando ali, porque senão você vai passar o dia todo só assim. Eu estou dizendo o sentimento interno que você tem que ter e a conduta que você tem que buscar para a sua vida de se afastar então dessas coisas, porque devem ser coisas que te incomodam. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados então os que sentem pesar. Para a gente finalizar, isso é uma ideia bíblica? Será que isso aí
A Bíblia está dizendo isso mesmo? Será que a gente tem outros textos para corroborar com essa ideia? Isaías, capítulo 22, versículos 12 e 13. O profeta Isaías ali, ele está num contexto onde ele está profetizando sobre a iminente ruína de Jerusalém que virá ali algum tempo depois. E olha a mensagem. Ó Senhor dos exércitos. Perdão. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça, cingir o cilício. Porém é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se a carne, bebe-se o vinho e se diz: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ezequiel capítulo 9 é um texto muito emblemático, porque o capítulo inteiro é destinado a mostrar a visão que Deus dá ao profeta. E é uma visão de destruição. É uma visão que mostra a destruição de Jerusalém que irá acontecer alguns anos depois. E é o próprio Deus que vai causar essa destruição por causa dos pecados das pessoas. Os babilônios vão vir ali sobre o reinado de Nabucodonosor e vão destruir a cidade. Versículo 2 e 3 tem uma cena interessante, porque o Senhor, ele diz assim, ele está vendo a cidade, e aí ele diz assim: eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sob o qual estava indo à entrada da casa. O Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura e lhe disse, preste atenção nisso, irmãos, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros, então a ideia é, marque todos aqueles que estão suspirando, que estão gemendo, que estão sentindo pesar pelas abominações e pelos pecados que estão acontecendo na cidade. E os outros que não serão marcados, destrua todos. Aqueles que estavam então pranteando, aqueles que estavam se lamentando pela situação desoladora da cidade foram preservados. Esdras, a mesma coisa, lá em Esdras capítulo 9, pós-retorno do exílio babilônico. O texto bíblico diz que houve uma miscigenação ali, uma mistura. Israelitas se casaram com mulheres de outros povos, tiveram filhos com elas, deram seus filhos em casamentos para aquelas pessoas de outros povos que Deus havia ordenado a não fazer. Quando Esdras percebe essa situação, o texto bíblico diz que ele chora, ele cai em prantos, ele rasga suas vestes, ele joga cinza nas cabeças e ele começa a arrancar os cabelos da barba em prantos, lamentando por um pecado que ele não cometeu, mas era o pecado do povo, da nação. Ele se recusa a se alimentar, se recusa a beber água e tudo mais. Salmo 119, versículo 136, o salmista, ele diz o seguinte: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Aí eu te pergunto, você se sente mal pelos diversos pecados que as pessoas cometem contra Deus? Isso te incomoda? Você se sente mal pelos pecados que você comete contra Deus? Como é que você lida com o seu pecado? Como é que você lida com isso? O quanto essa maldade generalizada nesse mundo que a gente vive te preocupa, te faz perder o sono às vezes, te faz ficar triste às vezes, quando você pensa nisso. Daniel passa por uma situação semelhante. Capítulo 9 de Daniel. Quando Daniel percebe ali que se cumpriu o período que Jeremias havia profetizado de 70 anos de exílio, ele começa a orar. E ele começa a orar reconhecendo os seus pecados e o pecado da nação. Mas você não vê Daniel sendo idólatra, que foi um dos motivos pelo qual a nação de Israel foi levada para o cativeiro. Você não vê Daniel desobedecendo a lei do Senhor, mas ele ora pelos pecados da nação. Ele reconhece aquilo. Ele declara aquilo para Deus. Significa então, irmãos, que
Se a gente então deve ter uma postura de pesar perante os nossos pecados, os pecados do povo, se isso deve, de certa forma, nos incomodar, significa que a gente não pode se alegrar, então? Significa que o crente tem que ser aquela pessoa sisuda, de cara fechada, né? Que parece que está com raiva do mundo o tempo todo? Claro que não, irmãos. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A Bíblia fala sobre alegria, a Bíblia fala sobre contentamento. A diferença é que a Bíblia coloca a nossa alegria e o nosso contentamento em Cristo. A nossa alegria e o nosso contentamento não é dependente das coisas que acontecem à nossa volta, é Cristo. E pode ser, com a gente que serve a Deus, isso é uma coisa muito natural de acontecer, de você estar ao mesmo tempo contente, satisfeito, alegre com Cristo e triste e pesaroso pela situação desse mundo. Não significa dizer que você então não pode se divertir, que você não possa ter momentos de lazer, que você não possa ter momentos de alegria no convívio com os irmãos, no convívio com a família, enfim, em qualquer outra coisa que te dê alegria. Claro que não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia chama a nossa atenção é que, em alguma medida, em algum momento da nossa vida, isso deve nos incomodar. Em alguma medida, em algum momento, em algum lugar no nosso coração, tem que estar reservado um local, então, para esse pesar, para essa tristeza, por esse mundo desregrado e maluco que a gente vive. Então, você pode se alegrar sim. Poxa, e como pode? Para a gente fechar, então, o que acontece com os que choram? O que a Bíblia diz? O versículo segue, né? Bem-aventurados os que choram, e eles são bem-aventurados por quê? Serão consolados. E essa, irmãos, é talvez uma das promessas que fala mais profundamente ao nosso coração. Porque consolo, conforto aqui, é totalmente ligado na Escritura Sagrada ao papel do Espírito Santo. Essa palavra vem do grego parakaleo, né? Que é de onde a gente tem então o Paracletos, o Consolador. E ele é o Consolador, né? Com um artigo definido, não é um Consolador, um dos Consoladores, é o Consolador que o Senhor Jesus enviou para nós, que habita em nós. Que quando a gente então olha para a nossa maldade, quando a gente olha para o nosso pecado, quando a gente é confrontado com os nossos erros e as nossas misérias, e a gente se arrepende verdadeiramente, é Ele que traz o bálsamo ao nosso coração, é Ele que traz o perdão ao nosso coração, e é Ele que diz, né, de alguma forma trazendo isso pela Bíblia Sagrada, obviamente, mas é Ele que traz essa esperança e diz para a gente que a gente pode seguir, que a gente foi perdoado, que existe perdão em Cristo, que existe refrigério em Cristo e que chegará um momento lá na eternidade, mais adiante, aonde nós não teremos preocupação nenhuma mais com isso, aonde esse pecado ele não vai ser mais esse vizinho, esse companheiro de viagem tão inconveniente como é. Quando o nosso choro, então, quando o nosso pesar vai até Deus de forma genuína, de forma verdadeira, esse consolo, então, ele volta até nós de forma inigualável, incomparável. Porque o nosso Deus é o Deus de toda consolação, que está sempre pronto a atender a nossa necessidade, é um Deus de conforto. Cristo é um Cristo de conforto, o Espírito Santo é um Espírito Santo de conforto. A palavra de Deus nos conforta também. Romanos 15:4, o apóstolo Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Há consolo nas Escrituras, então. O Espírito Santo nos consola, João 14,16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Eu não consigo estar com vocês para sempre. Os nossos pais não podem estar com a gente para sempre. Os nossos filhos não estarão com a gente para sempre. Os nossos cônjuges também não estarão com a gente para sempre. Mas Deus, o Espírito Santo está. Eu não consigo estar com vocês 24 horas por dia, em todos os momentos, em cada situação. Os nossos pais não conseguem, os nossos filhos não conseguem, os nossos cônjuges não conseguem. Mas o Espírito Santo está.
nos consolando, nos guiando. E quando então a gente se depara com uma situação triste, uma situação pesarosa, Ele nos impulsiona a continuar com essa esperança de que nele há consolo. E há também, irmãos, um último princípio que a Bíblia diz, que nós como cristãos, nós também consolamos uns aos outros. As nossas palavras trazem conforto, a nossa vida traz encorajamento uns aos outros. E isso também é algo que conduz, que nos ajuda, melhor dizendo, na nossa condução dessa vida de arrependimento, dessa vida de reconhecimento de que nós precisamos ter essa conduta de arrependimento de pecados e de voltar-se continuamente para Deus. Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está, enfim, alguma coisa ali não está muito legal e a gente vê um outro irmão e a gente conversa com outra pessoa que traz aquela alegria, aquele encorajamento e a gente sente então as energias renovadas e a gente caminha. Tudo isso são coisas que o Senhor deixou para que nós usufruíssemos de consolo. Esse consolo começa aqui, pela palavra de Deus então, pelo Espírito Santo, pela igreja, pelos nossos irmãos. E a sua plenitude, o seu ápice, é na glória, quando o Senhor Jesus vier, ou quando Ele nos chamar, onde, como diz Apocalipse, então, dos nossos olhos será enxugada toda a lágrima. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, nada. Estaremos plenamente com Cristo. Não haverá mais essa sensação ruim de que, puxa, fiz algo errado, fiz algo que não devia fazer. Ô Senhor, me perdoa, não. Vai ser simplesmente o prazer, a glória, a alegria de estar diante do Deus Todo-Poderoso, conhecendo mais sobre Ele pela eternidade. Já parou para pensar nisso? Eternidade será uma eternidade de aprendizado. Nós aprenderemos sobre Deus, conheceremos mais a Deus. A única coisa é que não vai ter diploma, não vai ter formatura. Não vai ter um momento onde, não, tudo bem, vamos fazer aqui a cerimônia de formatura, porque formou, aprendeu tudo que tinha para aprender. Não. Pela eternidade nós passaremos conhecendo a Deus. Que maravilha, irmãos. Como foi cantado aqui, Maranata, né? Vamos orar?